glorificar a Deus. Em Efésios 1 e 12, versículo 12, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em Efésios 1 e 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa esperança, de nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Adquiriu o quê? Adquiriu quando nós aceitamos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós adquirimos esse penhor, esse propósito, esse selo da promessa. Em 1 Pedro, capítulo 2 e 12, diz assim: tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falamos mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, está confuso esse versículo, não dá para entender à primeira vista assim. Para que o nosso viver honesto entre os gentios seja glorificado a Deus? Sim, essa parte sim. Naquilo que falam mal? Falam mal do quê? É só entendermos. Daniel, um exemplo. Daniel, ele estava orando 3 vezes ao dia. Ele era um homem que era honesto diante de todos os gentios. Ele orava a Deus todos os dias, mas para eles o acusaram em quê? Acusaram exatamente nas coisas de Deus. O que ele fazia de melhor para Deus, eles acusaram, porque era proibido para fazer essas orações. E foi lançado na cova dos leões. Então, esse versículo de 1 Pedro 2 e 12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em nós observe. Ou seja, no dia da visitação, no dia em que nós veremos a Deus, nós seremos glorificados. Nós teremos uma glorificação também em Cristo, porque nós estamos fazendo essas boas obras, né? Por nós possuímos a Cristo em nossa vida. Para que conseguiste em tudo, em tudo nós temos que glorificar a Deus. Naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que possuímos, tudo vem de Deus. Então nós devemos glorificar a Deus em sua vontade e culminando na sua glória. Ou seja, um dia nós vamos estar com Cristo, juntamente com Ele. Em Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Assim eu quero findar esse tópico dizendo que o homem pode estar pensando na tulipa ou na margarida, pensando em tudo, no seu livre-arbítrio, na sua livre agência, para a preservação daquilo que foi eleito. Mas a condição é aceitar a Cristo no sacrifício eficaz da cruz, restituir a graça e não ter a fé segundo o caminho dos ímpios, mas devemos preservar até o fim, sendo santos, que é a responsabilidade humana, aceitá-lo como Salvador. E assim nós devemos ser. E agora vamos passar para o próximo tópico do nosso pastor Agnaldo. Agora vamos ver aqui esse tópico do nosso pastor. Lembrando a você que está assistindo, nós estamos da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, né? Setor 6, o qual tem como pastor o pastor Mori, e o co-pastor é o co-pastor agora que está conosco aqui, tem a sua presença aqui, nos prestigia nesse momento, e ele vai dar essa parte,
E lembrando também a você que nós temos aqui o professor de teologia, nós temos aqui um foco aqui de teologia, né? Um polo aqui na nossa igreja, que fica aqui na Rua Lorival Paulino, número 34, Jardim Guaimbu. Tá? O nosso pastor aqui, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade, e eu estou na incumbência de falar sobre o terceiro tópico, né? Os irmãos já perceberam que esta lição está desenvolvida em 3 tópicos. O primeiro, a nova posição em Cristo, o nosso irmão Eliseu já falou. O segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo, o irmão Edmilson já falou. E por último nós temos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Quando nós abrimos a nossa revista, o ponto central nos diz que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas nós sabemos, amados irmãos, que a nossa salvação, ela é trinitária. E nós sabemos que todas as bênçãos espirituais que nos advêm pela graça, bondade e misericórdia de Deus, elas são consequência da nossa salvação. Então, está certo que nós temos que ser cristocêntricos. Nós temos que colocar Jesus acima de tudo e no centro dos nossos pensamentos, diante de todas as coisas, porque nós somos abençoados de fato em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Agora, nós podíamos também resumir essa nossa lição em 3 tópicos principais: as bênçãos procedentes do Pai, que se encontra nos versículos 4 ao 6, e nós vamos ver que estas bênçãos que nós recebemos da parte do Pai é que Ele nos escolheu. E a Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Mas também o texto vai dizer que Ele nos predestinou. E nos predestinou para sermos irrepreensíveis, para sermos santos, na nossa comunhão também com Cristo Jesus. E por último, ainda diz o texto que o Pai nos adotou por filho. Nós éramos, por natureza, inimigo de Deus, perdido em nossos pecados, mortos em nossos delitos, mas nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Agora, quando cremos em Jesus, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos adotados como filho de Deus. Nós passamos então a fazer parte da família de Deus. E essas bênçãos procedem exatamente da misericórdia e da bondade do nosso Pai Celestial. Mas também no versículo 7 ao 12, nós vamos encontrar as bênçãos procedentes do Filho. O Filho aqui é Jesus Cristo, porque Jesus nos redimiu, e isso significa que Ele nos libertou pagando um preço. A nossa salvação custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Jesus, então, é o preço da nossa redenção. Mas também o texto nos diz que Jesus nos perdoou, não é? João vai dizer depois na sua primeira carta que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o perdão perfeito procede da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Jesus nos revelou a vontade de Deus. Os irmãos aqui até já falaram sobre o mistério escondido,
né? Aquele mistério que os profetas não tiveram discernimento, aquele mistério que os judeus também não compreenderam, mas em Cristo Jesus ele foi revelado. E esse mistério é de que a salvação ela não é exclusivista, a salvação não é somente para os judeus, a salvação não é somente para os descendentes de Abraão, como pensavam então os judeus, mas a salvação é para todos os povos, de todos os lugares e de todos os tempos. Então, esse mistério de Deus reuniu um só povo, né? Tirando de todas as nações. Isso estava escondido de fato na antiga aliança, no conceito do povo judaico. Mas, por último, nós vamos ver também as bênçãos procedentes do Espírito Santo. E essa é a parte que me cabe, está no terceiro tópico, o Espírito Santo, o penhor da nossa esperança. E essas bênçãos que advêm, que procedem do Espírito Santo, é exatamente o selo e o penhor, tá certo? Agora, o Espírito Santo nos selou, e é bom a gente observar, amados irmãos, que o verbo está no passado, ele nos selou. E quando foi que nós fomos selados com o Espírito Santo? Exatamente no dia em que nós, com toda confiança, né, fomos encontrados em Cristo Jesus e pela fé recebendo de Jesus Cristo a salvação da nossa alma. Aleluia. Agora, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que o processo inteiro da salvação é ensinado neste versículo. Ele se refere ao versículo 13 da leitura que nós fizemos. Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: a quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, por que aqui nós encontramos como um roteiro completo da nossa salvação? Primeiro, porque Paulo mostra como o pecador torna-se santo. Depois ele mostra como o incrédulo torna-se crente. Em seguida ele mostra como um perdido torna-se salvo. E isto acontece depois que se ouve a palavra da verdade ou o evangelho da salvação. Então a gente percebe, dentro do contexto das Santas Escrituras, que a pregação do evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, as boas novas de salvação, ela precede a nossa salvação. Paulo vai dizer depois que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá certo? Então, o pecador, quando ouve a palavra de Deus, quando ele dá ouvido ao evangelho de Jesus Cristo, ele reconhece que era um pecador e ele percebe que Cristo morreu pelos nossos pecados. E depois também ele percebe, ele entende que além de Jesus morrer pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justiça. Essa é a mensagem, essas são as boas novas que nós encontramos no Evangelho da Salvação. Que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele intercede por nós, oferecendo salvação gratuita a todos aqueles que creem no seu nome. Tá certo? Então, por meio do Evangelho, o pecador crê em Cristo e
quando ele crê em Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo. Então, essa é a função exatamente do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Agora, surge aqui uma pergunta: o que o selo representa? O grande erudito e comentarista bíblico, o Wieser, ele apresenta 3 aspectos do que significa o selo. Primeiro, ele vai dizer que o selo é legalidade, representa legalidade. Todo documento importante recebe um selo oficial. E é exatamente esse selo que lhe dá o status de legalidade. O selo do Espírito Santo no crente corrobora, legaliza a sua salvação. Então, nós não temos dúvida, nós temos absoluta certeza de que somos salvos em Cristo Jesus, exatamente porque nós temos o selo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, através de Paulo, que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, é consolador para a vida de todos aqueles que creem em Jesus. Mas ainda, em segundo lugar, ele diz que o selo representa o direito de posse, certo? Deus colocou o seu selo em nós porque pertencemos a Ele, porque somos sua propriedade. Nós não estamos à toa, nós temos um dom, nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade de Deus. É isso que quer dizer o selo, é isso que representa o selo. Nós estamos marcados por Deus como propriedade de Deus, pertencente a Deus. Mas ainda tem um terceiro sentido. O selo representa autenticidade. O selo, como também a assinatura do dono, do seu dono, comprova a sua genuinidade e sua originalidade. O selo, o selo que alguém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Isso é que diz o apóstolo Paulo. Agora, quando nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos então esta certeza, essa absoluta certeza de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos propriedade de Deus, de que a nossa salvação é autêntica, é verdadeira, é genuína, tá certo? Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas também o apóstolo Paulo vai falar do outro tópico, que é o penhor. E penhor, no sentido original, significa garantia, tá certo? É bom nós observarmos que a nossa salvação, ela acontece em 3 tempos. Primeiro tempo, no passado, nós fomos justificados. Isso acontece, a nossa justificação, que se deu no passado, ou seja, no momento em que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas também acontece a salvação no presente, e isto é a santificação. E por último, a salvação no futuro, que significa a glorificação, tá certo? Então já fomos justificados no passado, a palavra de Deus está dizendo, estamos sendo santificados no presente. Agora, existe uma garantia de que nós seremos glorificados no futuro.
tá certo? E essa garantia é exatamente o penhor do Espírito Santo. É o fato de nós já termos o Espírito Santo em nós. Isso é uma prova indiscutível, é uma prova verdadeira de que um dia todos nós seremos glorificados para usufruir da plenitude da nossa salvação em Cristo Jesus. Salvação que começa aqui, que se prossegue por aqui, mas um dia ela vai se consumar na eternidade. A salvação que começa na justificação, continua na santificação, mas um dia ela chegará ao seu auge na glorificação. E o penhor do Espírito Santo é essa primeira parte que Deus já adiantou para a nossa vida na realidade de salvo. Tá certo? Penhor quer dizer a primeira parte que foi entregue num acordo comercial. E essa primeira parte é a garantia de que você vai receber o todo no futuro. E é isso que representa o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Nós já temos a parte, já temos uma garantia de que a nossa salvação ela se completará na eternidade, no momento em que formos glorificados, tá certo? E aqui eu termino essas minhas poucas palavras, mas fico muito maravilhado com essa lição. Primeiro porque nós vemos a necessidade de que Cristo deve estar presente no centro das nossas vidas, não é isso? E que nós dependemos da graça do nosso Deus em toda a decorrência da nossa salvação, da nossa vida de salvo, mas também ficamos felizes pela seguridade, pela garantia que o Espírito Santo nos concede, sendo o selo da nossa salvação e sendo o penhor, a garantia da nossa salvação. Tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você que tem compartilhado na sua casa, no seu computador, nos permitiu adentrar em vossos lares. Deus abençoe seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu lar, e compartilhe com bastante pessoas, com o máximo possível de pessoas, para que todas as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Aqui nós despedimos, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Agradecemos a oportunidade de entrarmos, como o pastor Eliseu nos disse, entrarmos no teu lar. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.